Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje então sobre a vida cheia de aventuras de Sir Richard Francis Burton. Ele nasceu em 1821 e passou por vários continentes. Até aqui no Brasil ele passou, gente. Falava mais de 20 idiomas e dialetos, era tradutor, oficial do exército, escritor e agente secreto também. Aliás, foi linda essa capa aqui que eu fiquei super interessada por esse livro, mesmo sem nunca ter ouvido falar sobre o Sir Richard Francis Burton. Olha só. Diz aqui assim, ó, o agente secreto que fez a peregrinação a Meca descobriu o Kama Sutra e trouxe as 1001 Noites para o Ocidente. Essa biografia aqui foi escrita por Edward Rice e ela sai pela Companhia de Bolso. E tem uma foto aqui, gente, que dá pra gente ver a figura. Olha isso aqui. Eu fiquei super curiosa para ler a biografia e vim hoje aqui conversar com vocês a respeito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, também gosta muito de ler, eu já te convido a curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Claro que Edward Rice começa a contar pra gente sobre a infância de Richard Burton, e ele passou apenas um período na Inglaterra. Logo ele vai com os pais e com os irmãos para a Itália e também para a França, onde fica um bom período por lá. E quando ele retornava para a Inglaterra, ele se sentia meio estranho, deslocado, ele não tinha muita identificação com os ingleses mesmo, apesar de ser um também. Já na infância, ele demonstrou muita facilidade para o aprendizado de idiomas. Então, ele logo pequeno já teve acesso ao latim, ao grego, aprendeu o francês, o italiano e por aí vai. E também tinha muito interesse por armas, era muito ativo, sempre muito brigão. E o pai queria, sonhava, né, que eles fossem clérigos, ele e o irmão. O que você pode pensar, né, já adivinhar que não aconteceu. Apesar disso, o pai sempre investiu na educação dos filhos, ele queria realmente que eles fossem pessoas bem cultas. Eles tinham um preceptor que ensinava o que seria ser um bom cavaleiro na época, então saber dançar, saber pintar, enfim, tudo que na época era o que se esperava de um cavaleiro inglês. Mas o interesse de Burton era mesmo por espingardas, espadas e sempre arrumava briga nas escolas, enfim, muito distante do que o pai sonhava para ele e para o irmão. Ainda seguindo os anseios do pai, ele foi para Oxford estudar por lá, e lá ele continuou esse aprendizado de idiomas e se interessou pelo árabe. E também Hindustani ele começou a aprender, que é uma das línguas nacionais da Índia, e ele aprendeu com um linguista escocês que era muito famoso na época. Mas como ele era muito brigão, muito encrenqueiro, não tinha papas na língua, ele arrumou uma bela confusão na faculdade e foi expulso. Aí não teve jeito, a família teve que procurar um cargo para ele no exército. Eles mexeram os pauzinhos ali e conseguiram que ele entrasse para o exército britânico. E aí ele foi para a Índia. É importante lembrar que a gente está falando do século XIX, né? E nessa época o país era colônia da Inglaterra. Então, para a gente entender melhor o que estava acontecendo na época, eu separei um trechinho aqui do livro. Olha só. Burton estava arrumando ingenuamente, e sem saber disso, para um papel no qual veio a ser conhecido como, abre aspas, o Grande Jogo. Um jogo de inteligência secreta que, se era divertido, era também mortal. E constituiu uma fase de guerra velada entre a Inglaterra e a Rússia, na disputa por territórios nativos da Ásia Central e Ocidental. Então, logo ele virou um agente secreto, porque além de ter essa facilidade para o aprendizado de idiomas, ele também mergulhava na cultura local. E ele gostava muito, aliás, de estudar a parte religiosa, coisas místicas também. Então, para ele, era natural aquilo. Ele vestia a roupa dos nativos, enfim. Ele ficava disfarçado ali tranquilamente, mas em missões pelo exército britânico. Por todas essas questões geopolíticas, eu tive muita dificuldade nessa parte do livro, mas acabei passando e separei umas coisinhas aqui para vocês, ó. Como, além de ser agente secreto, ele continuava com os estudos dele, o que ele tinha muito interesse, né? Por toda parte, Burton mergulhava nas línguas, dialetos, derivações, idiomas que iam se amontoando dentro dele, como se fosse um grande dicionário poliglota e ambulante. Então, como ele vivia realmente como um local, mergulhava na cultura, ele acabou virando até muçulmano. Ele tinha muito interesse por religiões, já tinha estudado o catolicismo e passou a estudar profundamente o islamismo, e ele gostou bastante. Tanto a gente sabe, né, que ele chegou a fazer a peregrinação a Meca. Mas antes disso, eu queria contar uma coisa para vocês que chamou muito a minha atenção, né, porque a gente adora literatura. E aí, numa parte do livro, ele cita Camões. Sim, ele descobre Camões e fica apaixonado, muito admirado. Começa a estudar a vida de Camões, se sente muito identificado, porque foi uma vida bem sofrida também longe da sua terra natal. E ele descobre também o Lusíadas e passa a traduzir. Essa tradução leva muito tempo, demora muito, mais de 30 anos, quando ele consegue finalmente publicá-la.
Além de se interessar por obras históricas e literárias, ele também escrevia tanto relatos sobre as suas experiências como obras de ficção. E ele também seguia estudando o islamismo, ele chegou a decorar um quarto do Corão e ele dominava por completo todas as orações. E com isso ele começou já a planejar sua peregrinação a Meca. Mas nesse meio tempo todo, gente, é lógico que ele contraiu muitas doenças, era um clima muito quente, muito úmido, e chegou uma hora que ele teve que pedir licença de saúde e retornar para a Inglaterra. Nesse retorno à terra natal, ele conhece a Isabel, que será sua futura esposa. Mas nossa, é uma novela. Eles demoram muito tempo ainda por ficar juntos. Antes disso, ele recupera sua saúde, mas continua de licença. Então ele consegue fazer a peregrinação a Meca. E antes de chegar lá, ele passa por Medina, que é o lugar que está enterrado o profeta Maomé. Lá em Medina, ele visitou bibliotecas, túmulos, enfim, ele fez toda aquela pesquisa cultural e sempre buscava manuscritos antigos para poder traduzir. Outra curiosidade também é que ele seguia o islamismo mais à maneira dele, porque ele bebia, então ele tinha que beber escondido. Olha só o que ele fazia, ó. Tive de me concentrar com uma única garrafa de conhaque com corante aromatizante para ficar parecendo remédio. E ele, quando chega a Meca, ele participa de todas as cerimônias, todos os rituais, e aqui o autor também explica pra gente a origem de Meca, traz todo um contexto, então essa parte do livro é bem mais fácil de entender, pelo menos para mim foi, do que a parte que ele ainda estava lá na Índia, no Afeganistão. A ida dele a Meca trouxe muita fama, mas isso tinha dois lados, como a gente vai ver aqui nesse trechinho que eu separei, olha só. Burton podia voltar a Londres como um herói. Sua peregrinação agora saía nos jornais ingleses, e seu sucesso foi saudado com um grande exemplo de bravura britânica, embora Burton, por mais satisfeito que estivesse por ter realizado algo que tão poucos haviam feito antes dele, visse o fato sobre o outro prisma. Ele era um muçulmano. Ir a Meca era ao mesmo tempo um dever e um privilégio enquanto muçulmano. No entanto, os muçulmanos de nascença, sabendo que um ocidental tinha violado o mais sagrado santuário do Islã, consideravam o fato não como uma bravura, dever ou privilégio, mas como uma blasfêmia. Mas o que importa agora para ele, pelo menos que ele estava bem famoso, ele já pensava em fazer uma nova expedição que também daria muita fama a ele, que seria ir até as nascentes do Nilo, que ainda eram desconhecidas. Mas antes de conseguir autorização para ir até a África, ele retorna à Inglaterra e reencontra Isabel. Lembra da Isabel, então? Eles se reencontram depois de 4 anos e aí já pensam em ficar juntos. Mas a Isabel ainda teve que esperar mais um pouquinho, porque ele consegue a autorização para explorar as nascentes do Nilo e vai junto com outro explorador famoso na época chamado Speke. Mas o que eu acho importante frisar aqui é que essa exploração foi muito mais difícil do que eles pensavam. Ele acabou não conseguindo êxito e voltou muito doente, estava acabado quando ele retornou para a Inglaterra. Mas mesmo assim, a Isabel estava lá esperando ele de braços abertos, só que tinha um probleminha, a mãe dela. Eles eram de uma família católica, a Isabel, aliás, era uma católica fervorosa e o Richard não era católico, como a gente sabe, né? Então a mãe dela era contra o casamento de todas as formas, por ele não ser católico e por ele não ter dinheiro. E aí ele vai entrar numa fase bem depressiva. Ele teve episódios de depressão ao longo de toda a vida, mas essa fase acabou sendo pior por conta dessa expedição que não teve êxito na África, essas brigas com o Speke e esse problema todo em conseguir casar com a Isabel. E aí ele recebe um convite de um amigo para ir para os Estados Unidos, ele acaba indo, mas a gente fica na dúvida realmente do que aconteceu por lá nos Estados Unidos. A dúvida é se ele na verdade estava ali como um agente secreto, porque olha só o que o autor diz aqui. No ano de 1860 havia uma crise iminente nos Estados Unidos. A União estava a ponto de se dissolver. Antigas disputas sobre os direitos dos estados, a escravidão, até mesmo a agricultura e a indústria estavam levando a nação à beira da guerra civil. Muitos ingleses apoiavam o Sul. Entre outras matérias-primas, algodão era fundamental para a economia britânica. Pode-se supor que Burton estivesse numa missão secreta junto a certos líderes sulinos, preparada por amigos influentes em Londres. Então, assim, não se pode afirmar certinho como que foi essa viagem dele aos Estados Unidos. O que a gente sabe é que ele chegou até a costa oeste do país. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que tem a ver com literatura, né, é que ele comprou Moby Dick, né, que era uma obra da época, e também a Letra Escarlate. De Moby Dick ele gostou, só que de Letra Escarlate ele não gostou nada, até falou que a obra seria algo ilegível. Depois de sair dos Estados Unidos, ele ainda passou pelo México, pelo Panamá, e aí sim ele retorna à Inglaterra, decidido a casar com a Isabel, que lógico, ela aceita enfrentar a família e se casar com ele. E acabou que os familiares não foram ao casamento,
A mãe da Isabel não ficou sabendo, todo mundo ficou bem quietinho e apenas alguns amigos participaram da cerimônia. Bom, depois de todo esse serviço prestado à coroa britânica e todo o conhecimento que ele tinha em idiomas, ele sonhava com um cargo diplomático. Só que ele também, nesses anos todos, conquistou muitos inimigos e estava bem difícil dele conseguir isso. Ele acabou conseguindo um consulado numa ilha chamada Fernando Pó, na costa ocidental da África. Isabel não foi com ele foi sozinho para essa ilha. E eu separei aqui um trechinho para ler para vocês, porque apesar dele ser contra a escravidão, a gente vê isso em várias partes do livro, ele tinha bastante preconceitos. Ó. O período africano, revela Burton, em seus aspectos mais truculentos. Era duro, colérico, num estado de espírito tenebroso, e despejava sua fúria em cima dos africanos, onde quer que os encontrasse. Era bem a época da supremacia branca. O quanto mais escura a pele de um homem, tanto mais baixa considerava-se sua posição na criação divina. O forte de Burton era usar seus talentos para exprimir preconceitos cáusticos. Não tinha em grande conta os negros da África Ocidental. Foi difícil para mim ler isso, porque eu tinha visto tantas passagens que ele se mostrava ferrenho assim, contra a escravidão, que eu pensei, não faz sentido. E depois de um período nessa ilha africana, ele consegue uma transferência aqui para o Brasil, sim. E aí a Isabel também vem, e eles moram por um período bem curto aqui em Santos, sim, que eu moro em Santos, nasci aqui. Eles não se adaptam ao clima, enfim, acabam morando em São Paulo. Lá eles ficam numa boa casa, com um bom terreno, e ele tem que ter criados, e esses criados teriam que ser escravos, só que ele era contra a escravidão. Então ele paga esses homens como fossem livres. E a Isabel também ajudava os pobres. Durante a noite ela tinha uma parte da casa que ela deixava como abrigo para essas pessoas em situação de pobreza. Aqui no Brasil, eles também conheceram o imperador e a imperatriz. A Isabel falava francês fluente, então já conversava bem com eles. E o Richard, como vocês sabem, né, falava o português. Além disso, ele continuou estudando os idiomas, estudou línguas indígenas, sim, e chegou até a escrever um dicionário tupi-guarani que nunca foi publicado. E nessa época estava acontecendo a Guerra do Paraguai. E ele chegou aí em campos de batalha, não em linha de frente, e entrevistou algumas pessoas, tem alguns relatos dessa época também. Só que ele já foi ficando muito doente, também bebia muito, a saúde dele estava bem debilitada já, e ele acabou retornando para a Inglaterra. Aí sim, depois de um período, ele consegue o que ele sempre quis, que era ser cônsul na cidade de Damasco. Só que isso acabou sendo uma grande decepção para ele. Olha só o que diz o biógrafo nesse trecho aqui. Damasco era muito mais exótica do que imaginava. Percebeu que sentia 6 vezes mais distante de casa do que quando morava no Brasil. Damasco, naquela época, vivia muitos conflitos, eles até tiveram que viver numa aldeia curda, perto de Damasco, uns 15 minutos mais ou menos a cavalo. E um fato curioso é que a Isabel acabou mantendo lá um mini zoológico, só que não deu muito certo, porque ela juntou várias espécies diferentes nesse mesmo lugar, olha só. Isabel passava muitas horas tentando ensinar inimigos naturais a se amarem, mas a pantera comeu o cordeiro e perseguiu as cabras, uma das quais pulou dentro do rio e morreu afogada. As aves comeram as sementes e flores do jardim. O gato matou os pombos e os cachorros morderam o gato. Isabel, porém, observou que os sobreviventes se transformaram em uma família realmente harmoniosa. Gente, a Isabel era uma figura, né? Fala a verdade. Mas lembra que eu falei que a cidade vivia muitos conflitos? Esses conflitos só aumentaram, tanto os políticos como religiosos, e o Burton acabou sendo demitido de lá. Nessa época, eles já estavam com pouco dinheiro. Um consulado do Pará, assim, aqui no Brasil, foi até oferecido a Burton, só que ele não aceitou. Até que então ele consegue a nomeação para ser cônsul numa cidade portuária do Império Austro-Húngaro chamada Trieste. Ainda quando estava nesse consulado, ele conseguiu permissão a ir até a Índia, e nessa época é que ele fez a publicação do Kama Sutra. Ele dividiu em 7 partes. Foi assim um estresse na época por causa da censura, mas a obra conseguiu ser publicada em pequenos números. Lembrando que o Burton teve contato com essa obra na época que ele ainda vivia na Índia, e aí teve toda a tradução junto com um grupo de outras pessoas também linguistas da época, né? E acabou que deu tudo certo, eles conseguiram publicar, só que foi pirateado logo. Mais ou menos nessa época também, ele publicou As Mil e Uma Noites. E olha só o que diz aqui. A tradução a cargo de Burton não tem igual. Embora existam outras traduções do árabe, seu texto é inigualável e a poesia é magnífica. As notas e comentários que comentam o livro bastariam por si sós para fazer a fama de muitos outros homens.
E os ensaios finais, que abordam a obra e as condições sociais e religiosas que ela surgiu, são obras-primas em seu gênero. Aliás, esse ensaio final é que ficou muito conhecido. Aqui diz o seguinte, ó, embora escrito num prazo de poucos meses, ele encerra os estudos e as experiências de toda uma vida, onde Burton apresenta a história, os usos, os costumes, os princípios e a religião dos povos e dirigentes árabes e persas, além de relacioná-las com o resto do mundo, com os outros povos do Oriente Médio, com as idades clássicas e com os egípcios, gregos, romanos e mesopotâmicos. Bem, mas aí a saúde dele já não ia nada bem. E nessa época, quando ele regressou a Trieste, depois dessa passagem pela Índia, ele estava sempre acompanhado por um médico e ficou assim até a sua morte em 1890. Ah, claro, né, eu acabei esquecendo de mencionar, ele recebeu, 4 anos antes de sua morte, o título de Sir, e claro que teve a mãozinha da Isabel nisso aí, né? Porque ele tinha muitos inimigos políticos, mas ele acabou conseguindo esse título também. Bem, eu tentei fazer esse apanhado aqui dessa biografia, então caso você tenha gostado, vale a pena ler, tem muita coisa aqui que eu acabei não mencionando, e caso você tenha gostado, eu te espero no próximo vídeo, semana que vem a gente volta aqui para conversar sobre livros, tá bom? Até lá, tchau!